Você sabe que a evolução da eletrônica permitiu muita coisa na tecnologia. Tudo que a gente tem hoje, basicamente, foi possível devido ao advento da eletrônica. E, posteriormente, o principal, o advento da eletrônica digital. Então, o que eu quero falar agora com vocês é a diferença entre a eletrônica analógica para a eletrônica digital, né? Por que a gente utiliza tantos processos digitais para fazer o que a gente tem de hoje dentro da programação, por exemplo? Bom, primeiro vamos definir qual que é a diferença entre eletrônica analógica e eletrônica digital. Primeiro que eletrônica analógica e eletrônica digital são partes da eletrônica, isso você não tem dúvida nenhuma. Só que um sinal analógico dentro da eletrônica analógica, ele pode receber infinitos valores. Exemplo, ele pode receber infinitos valores de tensão, infinitos valores de corrente. Os componentes eletrônicos em si podem ter diversos valores diferentes. Por exemplo, um resistor pode ter uma gama diferente de valores, um capacitor, um indutor e etc. Vários componentes diferentes podem ter valores diferentes numa gama gigantesca. O digital não. O digital ele é mais limitado quanto a esses valores, principalmente quando a gente está se referindo aos pulsos elétricos, aos sinais, à corrente elétrica. Então, basicamente, vamos pensar numa lâmpada. Uma lâmpada, se você montar o circuitinho eletrônico e conseguir controlar a intensidade luminosa dela, você consegue controlar de zero, certo? Zero, que é a tensão base, até a máxima tensão que ela aguenta. Vamos supor que seja uma lâmpada em 110. Então você consegue controlar a intensidade luminosa dela, variando, por exemplo, um potenciômetro e indo variando essas tensões, por exemplo, 0, 10, 20, 30, 40, e conseguir uma gama de tensões diferentes muito grande, de infinitos valores. Porque se você pensar nos infinitos valores que a gente tem dentro da numeração, né, dos números inteiros, eles são gigantescos, certo? Eu posso ter 1, 1,1, 1,11 e assim sucessivamente. Um sinal digital, ele veio para usar só dois valores. Basicamente, a gente tem um sinal digital quando a gente coloca uma lâmpada dentro da nossa casa. Por quê? Geralmente a gente não tem esse controle de intensidade. Vou até bater no computador aqui. Então o que a gente faz? Coloca um interruptor para acender e apagar a lâmpada. E é justamente isso que um sinal digital faz. Ele é uma forma de você conseguir codificar um outro sinal analógico, por exemplo, né, porque o nosso mundo é analógico, e passar essa informação de uma maneira mais fácil, de uma maneira que você não tenha perdas que o sinal analógico tem. Por que, Lucas? Vamos pensar, eu vi um exemplo aqui na internet e achei bastante interessante comentar com vocês. O que acontece? Vamos supor que eu esteja numa indústria e preciso informar para você a temperatura de um forno industrial, mas você está muito longe de mim, você está 100, 200 metros de mim e eu preciso te informar de alguma forma a temperatura desse forno. O que acontece? Se eu pegar e tentar passar para você a temperatura daquele forno de 100 graus Celsius a 200 metros de distância, quando essa informação chegar lá para você, né, de maneira analógica, você pegar dois fios e conseguir fazer essa transmissão, por exemplo, quando ela chegar lá do seu lado, ela não vai ter mais 100 graus Celsius por conta da perda de energia que você tem no meio do caminho e por conta das interferências externas, que são o que a gente chama de ruído. Porque como você sabe, eletricamente existe algo chamado eletromagnetismo. Então se eu tiver, por exemplo, fazendo um transporte de dados, né, de uma determinada rede, mas em volta dela tiver outras redes, por exemplo, por meio do eletromagnetismo, essa minha rede que está tentando transferir dados vai sofrer muita interferência. Então, por exemplo, se aqui era 100 graus Celsius, vai chegar lá para você, por exemplo, 99,4, 98, 97 e até alguns casos muito abaixo do que você está esperando. Então, o que eu faço? Ao invés de eu enviar para você 100 graus Celsius, por uma forma de decodificação, aliás, por uma forma de codificação, eu pego alguns sinais e falo que eles são igual ao meu 100 graus Celsius. Exemplo, vamos supor que eu pegue e conecte dois fios para você e lá na outra ponta desses 200 metros eu coloco uma lâmpada. E aqui na minha ponta eu tenho um interruptor nessa lâmpada. Então o que eu faço? Eu falo para você que quando eu, sei lá, faço uma ligação de telefone e falo assim para você, olha, quando a lâmpada acender e apagar, acender e apagar, acender e apagar 3 vezes, significa que a temperatura do forno está exatamente em 100 graus Celsius. Então o que eu faço? Transfiro para você uma lâmpada apagada, uma lâmpada acesa, uma lâmpada apagada, uma lâmpada acesa. Se eu for comparar isso em níveis de tensão, eu vou enviar para você 0 volts, 110 volts, 0 volts, 110 volts, 0 volts, 110 volts. E aí você sabe lá que tem 100 graus Celsius. E aí o que acontece? Fica muito mais fácil essa minha transmissão, porém limitada, porque agora eu não consigo ter esse mais aquele range de valores, né,
aquele tanto de valores que eu tinha no mundo analógico. Por exemplo, se eu tiver uma temperatura de 100,113 graus Celsius, vai ser mais difícil eu fazer essa transmissão, porque eu vou precisar uma codificação muito mais precisa. Então, no mundo digital, eu perco precisão, mas em compensação, na hora de eu levar esse dado, eu ganho. Por quê? Pensa comigo, vamos lá. Antes, eu estava tentando levar 110 graus Celsius para 100 graus Celsius para você pelo meio analógico, porém tinha interferência. Agora, eu estou mandando para você ou um sinal de tensão baixo ou um sinal de tensão alto, que também vai sofrer interferência externa. Só que, pensa comigo, quando eu mandar 0 volts para você, vamos supor que lá do outro lado chegue 10 volts. Tentei mandar 0 volts, tentei mandar uma lâmpada apagada, mas chegou para você 10 volts. Aí depois eu tentei mandar uma lâmpada acesa, em vez de chegar a 110, chegou 100. O que acontece? Você pode perceber que o 10 está muito mais próximo do 0 e que o 100 está muito mais próximo do 110. Então, esses valores, apesar de sofrer interferência, eles não modificam de forma significativa o resultado lá no final. Você vai conseguir receber o dado de forma muito mais fácil. Por quê? Dentro desse range, você sabe que o que está mais próximo de 0 vai ser 0, o que está mais próximo de 110 vai ser 110. E aí você consegue saber com muito mais precisão a temperatura que eu estou tentando enviar para você. Então, é basicamente por isso, depois nos vídeos posteriores a gente comenta mais sobre eletrônica analógica e eletrônica digital, que a gente usa muito a informação, ou melhor, a tecnologia da eletrônica digital para conseguir fazer o processamento de computadores que a gente tem no dia de hoje, para conseguir fazer a programação desses computadores, basicamente falando.